dia, Anad Teens, tudo bem, pessoal da Anad, adolescentes da Anad? Bom dia, meu nome é Gustavo, eu vim mais uma vez aqui com vocês, espero que vocês estejam bem, Deus abençoe a todos. E hoje eu vim falar sobre 7 dicas práticas de como ler e compreender o texto bíblico, né, gente? Até tava conversando com os amigos meus, e aí, vamos lá, 7 dicas para ler a Bíblia. O que faz? Não, abre e lê o texto, né, mas eu sei que a verdade são 7 dicas para conseguir compreender melhor o texto, né? Porque muita gente tem dificuldade, até porque a Bíblia não é um livro qualquer, né? A Bíblia não é um livro que você pode pegar, abrir na metade e sair lendo, ou ler de qualquer jeito que você vai entender e viver sua vida, né? Não, vamos lá. Então, vamos bem rapidinho aí, ó. Primeira dica que eu quero passar para vocês. Antes de qualquer coisa, antes de abrir a Bíblia, antes de fazer qualquer coisa, ore antes de ler o texto. Primeira dica, ore antes de ler. O que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro como um romance, não é um livro didático, um livro paradidático que você pega, abre e sai lendo de qualquer jeito. Não. Tudo que está contido no texto bíblico é inspirado pelo Espírito Santo e você precisa da ajuda e do auxílio dele para entender cada versículo. E sempre nessa regrinha desses 5 tópicos, para ler, compreender, absorver, praticar e pregar o texto, certo? Primeira dica, ore antes de ler. Segunda dica que eu quero dar para vocês, leia todo o texto como um todo. Sempre leia o texto bíblico como um todo. A gente tem hoje em dia separação de capítulo, versículo, título do texto, mas quando o texto bíblico ele foi escrito, ele não existia essa separação. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 23, 24, não existia. Então sempre que você for ler o texto, leia como um todo, sem perder a contextualização. É muito importante, você precisa entender o contexto do que está escrito. Muitas vezes a gente não consegue entender o que está escrito porque a gente não consegue pegar o contexto. A gente pega ali meio perdido, a gente pega, não, versículo tal disso, mas a gente precisa ler tudo como um todo, certo? Em terceiro lugar, terceira dica que eu quero dar para vocês é faça perguntas para o texto. Sempre leia perguntando para o texto. Por exemplo, o que isso significa, tá bom? Jesus disse, vão a todos os povos do mundo. Tá, mas o que significa ir a todos os povos do mundo? Por que ele disse isso? Por que eu preciso ir a todos os povos do mundo e pregar o evangelho? Para quem ele falou isso? Ele falou isso para todas as pessoas? Ele falou isso para um grupo específico? Para quem ele está falando essas coisas, certo? Então sempre procure fazer essas perguntas e uma observação. Se esforce em tentar responder essas perguntas por você. É muito importante você e Jesus, você estar com Jesus e tentar ler o texto e tentar compreender sozinho, tentar pensar sozinho naquilo que está escrito. Caso você não consiga responder sozinho essas perguntas, tudo bem, é muito importante que você também vá, procure o seu líder para perguntar aquilo que você não entendeu, procure amigos próximos que tenham mais entendimento. Eu também aconselho vocês, se vocês puderem, tiverem condições, tem os comentários bíblicos, tem vídeos na internet, tem Bíblia comentada. É muito bom também, quando vocês não conseguirem responder essas perguntas sozinhos, vocês procurarem esses auxílios. Mas é sempre importante sempre tentar antes fazer sozinho, certo? Em quarto lugar, procure uma aplicação prática do texto sem se apegar a detalhes pequenos e desnecessários. Por exemplo, a gente lê, não, porque Moisés ele subiu o monte para ser o mediador entre Deus e o povo. Ele subiu o monte lá, ele recebeu a lei de Deus. E aí vem, mas quanto tempo ele demorou para subir o monte? Qual era o tamanho da sandália de Moisés? Era 43 ou era 44? Mas qual era o nome do monte? E o monte fica localizado onde? Gente, esses detalhes, eles não vão mudar nada na nossa vida. O que a gente pode pegar de aplicação prática, caraca, Moisés se esforçou em subir o monte, independente do medo que ele estava, porque ele queria mais da presença de Deus, e ele queria estar na presença de Deus. Então isso a gente pode aplicar de forma prática na nossa vida, mas sem se apegar a esses detalhes pequenos, sabe? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, mas Gustavo, quem matou Caim? Como que Caim morreu? Ele morreu do quê? E foi tal pessoa que morreu, e a descendência dele tinha... Mas gente, esses detalhes pequenos são desnecessários, sabe? Muita discussão teológica por pequenos detalhes desnecessários. Então vamos sempre procurar uma aplicação prática do texto. A gente precisa ler o texto para ele mudar a nossa conduta, para o texto mudar as nossas atitudes, certo? Então vamos procurar, sempre que a gente lê a Bíblia, procurar uma maneira prática de viver o texto, ao invés de se apegar a pequenos detalhes. Em quinto lugar, anote
tudo que Deus falar com você enquanto você lê, grave, escreva o que você achar importante. Por isso que é sempre bom você sempre ter em mãos post-its para você ler a Bíblia. A minha Bíblia eu gosto muito de colocar post-it, então ela é cheia de post-it aqui. Então, mano, sempre anota, cara. Caneta, marca-texto, bloco de nota, caderno, cara, sempre tem em mãos um caderno ali do lado, velho, vai anotando tudo. Ah, mas será que é de Deus? Mano, não sabe? Anota, cara, anota, é muito bom você anotar. Eu sou muito abençoado, ultimamente, tenho sido muito abençoado por anotações que eu fiz, mano, há 1 ano, 2 anos atrás, num caderno aqui, ó, esse caderno aqui que eu ganhei da minha irmã há 1 ano, mais de 1 ano atrás, 1 ano e quase 2 anos atrás. E eu fui fazendo anotação, esses dias eu tava lendo, cara, eu tô sendo muito abençoado por muita coisa que eu anotei lá atrás. Por quê? Porque Deus falou comigo lá atrás, perdeu na memória, mas ainda tá anotado aqui, e hoje eu vou lendo, eu vou sendo muito abençoado. Então, mano, sempre anote, cara, sempre anote, até porque isso grava no seu coração, grava na sua cabeça, entendeu? Então não é uma coisa que vai se perder, certo? 6ª dica: leia o texto bíblico usando um óculos, uma ótica para entender o texto. E qual é essa ótica? É Jesus e o plano de salvação. Entenda que do princípio ao fim da Bíblia, o plano de Deus era chamar o homem de filho. Houve o pecado que afastou o homem desse plano e por conta de Jesus nós podemos voltar a esse plano, certo? Então quando você enxerga a Bíblia desse ponto de vista, tudo fica mais simples, sabe? A galera tem dificuldade de entender a lei, de entender, ó, às vezes os textos de Josué que tem muita guerra, muita morte, que Deus mandou matar, e aí tem a lei que tem que sacrificar não sei o que, mas o que significa isso, Gustavo? Quando você enxerga todo o texto bíblico a partir dessa ótica, tudo fica mais simples, certo? E em 7º lugar, 7ª dica que eu quero dar pra vocês, que cara, essa dica mudou minha vida, transforme o texto bíblico em oração. Mano, pega aquilo que você tá lendo e ora em cima daquilo. Cara, isso torna um texto vivo no seu coração, sabe? Quando você, ao invés de só ler um salmo e deixar ele morto lá, você começa a transformar aquilo em oração. Sabe, Salmo 51, que Davi fala: ah, Senhor, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Mano, ora em cima disso, fala: Senhor, de fato, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito inabalável, aparta tudo de mim, só não aparta a tua presença, sabe? Transforma esse texto em oração, sabe? Os textos de Paulo, mano, pede pra Deus realizar em você a metanoia, a mudança de mente que Paulo fala em Romanos 12, sabe? Transforma o texto bíblico em oração, porque a sua leitura bíblica vai enriquecer as suas orações e essas orações vão vivificar o texto na sua vida. O Espírito Santo vai vivificar o texto através dessas orações. Valeu, galera? Essas são as dicas e agora vamos tentar botar em prática agora, lendo um texto bíblico junto. Bom, vamos lá, galera. Então vamos tentar aplicar agora as dicas de forma bem rápida. Vamos lá. Então a gente vai ler aqui o texto Filipenses 4:13, um texto bem conhecido do apóstolo Paulo. Aqui, ó, versículo 13. Vamos lá. Então, primeira dica, vamos orar, Pai, que o Senhor possa nos abençoar por meio desse texto e que Ele possa entrar nos nossos corações e mudar as nossas vidas em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreender em nome de Jesus. Amém. Então, ó, antes de ler o versículo 13 em si, vamos ler desde o versículo 10, porque é como um todo. Lembra? A segunda dica é como um todo. Então, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez renovou a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinham antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por conta da pobreza, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele vem e fala, né, a famosa frase: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos lá, terceira dica, vamos fazer algumas perguntas para o texto. O que isso significa? O que significa aqui, ó, tudo posso naquele que me fortalece? Gente, eu não vou usar nenhum comentário bíblico, vou tentar responder por mim mesmo, como eu falei pra vocês. O que significa eu tudo posso naquele que me fortalece? Eu creio que nesse momento, quando Paulo fala isso, ele não estava querendo dizer que ele pode ter todas as coisas que ele puder, mas eu creio que ele estava querendo dizer que mesmo na fartura, como ele diz no versículo 12, né? A gente precisa ler o contexto para entender o versículo. Mesmo na fartura ou na escassez,
mas em qualquer circunstância ele é fortalecido no Senhor, ele pode se manter alegre. Lembra que ele fala aqui, ó, no versículo 12, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele pode se alegrar naquele que o fortalece. Quem é esse que o fortalece? É Deus. Então isso significa, o que é o tudo posso naquele que fortalece? Eu posso me alegrar, eu posso me sustentar, mesmo na escassez, mesmo no meio da honra, certo? Por que ele disse isso? Porque os filipenses, pelo que a gente leu aqui no versículo 10, os filipenses estavam começando, né, a ajudar o ministério dele, mas antes não estavam ajudando, começaram a ajudá-lo agora. E para quem ele disse, ele fala especificamente para os filipenses, mas a gente pode pegar isso tudo posso naquele que me fortalece e já aplicar a quarta dica, né, que é procurar uma aplicação prática, que é aplicar esse texto nas nossas vidas, certo? Então, independente da circunstância que a gente está passando, seja ela de uma circunstância de escassez, seja ela uma circunstância em que falta algo, nós podemos procurar nos alegrar em Deus. Seja um momento da nossa vida que a gente não queria que estivesse desse jeito, a gente pode, em oração, procurar nos alegrarmos em Deus e nos sustentarmos nele, certo? Então, quinta dica, vamos anotar. Eu não vou anotar agora, quando eu terminar de gravar aqui, eu anoto, colo aqui na Bíblia. Essa Bíblia nem é minha, é do meu padrasto. Então a gente anota no post-it e cola. Sexta dica, use Jesus e o plano de salvação para entender esse texto, claro? Então, quem é aquele que fortalece o apóstolo Paulo? É o próprio Jesus Cristo, certo? A partir do momento que Cristo entrou na vida dele e Cristo salvou ele do pecado, Cristo se tornou o mais importante. Então, por isso que mesmo no momento de escassez, ele consegue glorificar a Deus dizendo que tudo pode naquele que o fortalece, porque Cristo está no centro da vida dele, certo? E em sétimo, vamos transformar isso em oração agora, certo? Vamos orar aqui bem rapidamente. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor dê ao seu povo, aos adolescentes, a Nádia, a mim, a todos nós, um coração alegre na Tua presença, que se sustenta na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, seja o nosso fortalecedor e que nós possamos ser alegres e sustentados por Ti, mesmo no meio da escassez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Espero que vocês tenham sido abençoados e falou.